últimos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais do que esperar que sim, eu espero encontrá-los em breve, dentro de sala de aula, poder tirar todas as dúvidas de vocês. Em relação às atividades que eu ando passando no portal. Tá escrito avaliação, tá? Mas é porque não tem como colocar atividade. Então, eu estou fazendo lá na aba avaliação, mas não é prova, tá? Não precisam fazer desesperados, achando que vai valer nota. Nada disso vai acontecer. É para vocês treinarem. Como vocês já fizeram bastante exercício do livro de copiar, então dessa vez vai copiar só aquilo que errar. Então preste bastante atenção para vocês poderem ir bem e não errar. Mas mais do que isso, vocês têm bastante tempo. Leiam as instruções com calma. Entendam bem o que eu estou falando lá e façam a atividade. A atividade está escrito como avaliação, mas né, é uma atividade comum, tá? Poderia ter passado para vocês escreverem as questões e responder no caderno. Mas eu achei mais legal usar a internet agora para vocês poderem fazer. Então, quando tiver atividade no portal, usem como atividade, não é avaliação. O dia que for um tipo de avaliação, a escola avisa, a professora avisa, mas é atividade, tá? Não precisa fazer com pressa, nem ficar desesperado porque errou muito, ou porque a pontuação lá está escrito 100 e você só tem 0 a 10, tá? Então, eu não errei, nem vocês estão fazendo prova, vocês estão fazendo atividade, tá ok? Não desesperem, amores. Amores da minha vida, não desesperem, tá? Então, vamos lá. Nós já fizemos o estudo dos termos essenciais e agora nós somos os termos integrantes, tá? Dentro do termo integrantes, a gente precisa lembrar que as orações são compostas por termos essenciais, integrantes e acessórios. São 3 tipos. Dentro desses tipos tem vários classificações, vários usos. Dentro dos essenciais que a gente já estudou, o sujeito e o predicado. 5 sujeitos, 3 tipos de predicado. E nós já estudamos alguns integrantes, que foi o predicativo do sujeito e o agente da passiva. Hoje a gente vai estudar esses daqui. Complemento verbal, ele tem o nome de complemento verbal, mas a gente acaba usando só os específicos, porque ele tem 2 tipos e um terceiro que a gente usa misturando os 2. Então, na verdade, são 2 e eu posso usar os 2 ao mesmo tempo. Então, é o complemento verbal, tá? O complemento nominal e o indicativo do objeto. Complemento verbal tem 2, como eu falei para vocês. Então, o objeto direto, ele vai ligar no verbo sem utilizar a preposição. Ele pode ter qualquer palavra no meio, ele pode não ter palavra nenhuma para ligar ao verbo. O que quer dizer ligar ao verbo? Se eu pegar uma frase, lá na transitividade, né, que a gente viu, e precisar de uma ajuda, a gente não vai usar os objetos? Então, é isso aqui que vai acontecer agora. Então, na transitividade, a gente já está fazendo o estudo do objeto direto. Então, se eu falo para vocês assim, a flor nasceu hoje. Se eu falar de analisar a frase no nasceu, eu já sei o que aconteceu, já sei a ação que aconteceu. A flor nasceu, saiu da semente e saiu para fora da terra. Hoje, amanhã, depois, qualquer outras informações são a mais. Eu já entendi o principal, que é a ação. No caso daqui, eu não entendo. Eu preciso fazer alguma pergunta ao verbo. Então, no caso, se eu pego uma frase, por exemplo, que nem essa. Ian e Juan jogam bola no ginásio. Se eu parasse no verbo, eu conseguiria entender de primeira? Ian e Juan jogam. Jogam o quê? Eu teria que perguntar para você o quê, se você não me fala. Então, esse o quê quer dizer objeto que eu vou usar, tá? Então, Juan e João
O Juan e Ian jogam bola no ginásio. Jogam o quê? Bola. Então, Ian, núcleo do sujeito. Juan, núcleo do sujeito. Sujeito composto. Jogam. Ação. Então, núcleo do predicado verbal. Predicado verbal. Verbo transitivo, porque precisa de objeto. Neste caso, o complemento do verbo é um objeto direto. Então, eu tenho aqui, vou voltar o D aqui, BTD, objeto direto, núcleo do objeto direto. Sempre coloquem núcleo nas palavras que precisam. Algumas palavras não terão núcleo, mas o que tiver núcleo, vocês têm que colocar. Por quê? Na hora de classificar, se eu não identificar o núcleo, eu vou me confundir. Tá? Então, núcleo do objeto, às vezes tem mais de uma palavra, por isso que é importante colocar o núcleo, tá? Pra gente saber qual é a palavra. Então, jogam bola. No ginásio, uma informação extra. É essencial que tenha bola para eu entender o que está acontecendo. Os meninos estão fazendo o quê? Jogando bola. Jogando só não vai saber o que é. Se você falar, os meninos estão jogando. Jogando o quê? Com certeza, essa pergunta vocês vão ter que fazer. O segundo objeto é o objeto indireto, que a gente já tem estudado lá na transitividade, e que ele precisa de uma preposição. Por precisar de preposição, eu tenho um objeto indireto, eu preciso de uma pontezinha para atravessar, tá? Então, a frase que eu tenho agora é: Guilherme gosta de jogos de ação. Se eu parar no verbo, Guilherme gosta de quê? Quando eu faço a pergunta, eu já tenho a preposição na pergunta. Juan e Ian jogam o quê? Guilherme gosta de quê? O D já tá junto, não tá? De jogos de ação. Portanto, Guilherme, núcleo de sujeito, sujeito simples. Gosta, núcleo do predicado verbal, tudo aqui. Verbo transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição e um objeto indireto e o seu núcleo aqui embaixo. Aqui em cima, melhor, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a gente vai colocar esses itens. Quanto mais detalhista eu for, melhor a minha análise sintática. Porque se eu olho para todas as palavrinhas, eu vou saber o que é. Lembrando que a gente está começando e no final, quando a gente terminar a análise sintática, não terá nenhuma palavra que não terá uma função. Então, todas vão ganhar uma função. Pelo menos a parte de baixo todo mundo ganha. Então, aqui, ó, sujeito simples, verbo transitivo, objeto indireto e predicado, todos eles vão ganhar. Aqui ganharia um, aqui ganharia outro, e assim por diante, tá? Então, precisa prestar bem atenção na hora que eu vou analisar a frase. Tem uma pequena exceção. Existem algumas palavras que, quando a gente usa um objeto direto, elas precisam ser da ajuda da preposição para não confundir o leitor. A primeira exceção que tem, a gente chama de objeto direto preposicionado. Por que preposicionado? Porque tem uma preposição, mas ele não é um objeto indireto, ele é direto. O objeto preposicionado, ele vai se ligar quando acontecer o uso do pronome oblíquo, indefinido, ou quando se remete a uma pessoa. Eu acredito em Deus. Eu confio a Deus. Porque se remete a uma pessoa. Mas eu confio nele. Tá? Seria objeto direto, mas porque se remete a uma pessoa preposicionado. No caso aqui, eu tenho não julgues a mim. Julga, não julgue eu. Só que eu a gente não fala. A gente fala a mim. Eu no final da frase é mim, né? Objeto é um pronome oblíquo. Então, se eu coloco assim, não julgues mim, ficava esquisito. Ficaria esquisito. Então, a gente usa a mim. É o caso das exceções, tá? Então, aqui eu teria um sujeito oculto, tu, para fora da frase. Então, barrinha antes da frase. Sujeito oculto para fora. Não julgues a mim.
Verbo transitivo, predicado do verbal, porque julgar, núcleo do predicado verbal, e a mim, objeto direto, núcleo do objeto direto. Não preciso colocar preposição, porque, no caso, ele é objeto direto. Então, eu só preciso fazer isso, tá? A outra exceção. Quando a gente evita ambiguidade, tá? Quando a gente faz... a gente está comentando, abraçou o pai, o filho mais velho. Essa frase, se for sem a preposição, fica estranha, não fica? Porque o pai ou o filho? Quem é o sujeito? Então, abraçou o pai, o filho mais velho? O pai abraçou o filho abraçou o pai. Então, para eu descobrir certinho, eu vou usar uma preposição antes do objeto. Abraçou ao pai, o filho mais velho. Então, eu tenho aqui, núcleo do predicado verbal, abraçou, verbo transitivo direto, preposicionado ao pai, predicado verbal, o filho mais velho, sujeito simples, tá? Quando eu tenho uma percepção de partes, eu tenho 3 exceções, tá? Então, uma que se refere a pessoa, usa pronome, tá? Oblíquo, indefinido, oblíquo e pessoa, ambiguidade, que é entendimento múltiplos, e percepção, quando eu percebo que é parte, que eu tô falando parte ou uma porção de algo. Então, aqui, ó, eu tomei do seu vinho. Eu tomei seu vinho, você falaria. Mas eu não tomei o seu vinho, eu só tomei uma parte, tá? Do copo. Então, aqui, ó, sou para fora, esse sujeito oculto, porque sou eu que tomei. Verbo, tomei o quê? Vinho. Tomei seu vinho. Então, para predicado verbal, núcleo do predicado verbal, verbo transitivo direto, porque aqui é um objeto direto, preposicionado, mas objeto direto. E o núcleo do objeto é vinho, tá? São só essas regras. Se cair dentro dessa regra, porção, ambiguidade e pessoa ou pronome oblíquo ou indefinido, é preposicionado. Então, eu esqueço a questão da preposição e lembro que é objeto direto. Tendo preposição, eu vou questionar. Não tem essas 3 regras, é objeto indireto. O complemento nominal, ele é exatamente um auxílio para entender quando a gente tem uma palavra, tá? Então, quando eu tenho uma palavra, eu vou precisar de uma preposição para encaixar essa palavra. Então, ele vai completar o meu objeto, tá? Para que eu possa entender. Lembrando que termos integrantes é essencial que eles estejam presentes para que eu entenda a frase completa. Então, a professora tem necessidade de chocolate. A professora, núcleo do sujeito, tem verbo, o quê? Necessidade. Se eu parasse aqui, tem necessidade, mesmo tendo um complemento, eu consegui entender? Não, porque eu ia estar precisando de outra palavra para entender a necessidade da professora. Tem necessidade aqui é o resultado de necessitar, tá? Então, ali é uma palavra, não é o verbo. Então, aqui eu tenho núcleo predicado, o verbo transitivo direto, porque necessidade não tem preposição, núcleo do objeto. Só que necessidade, se eu parar aqui no necessidade, eu não entendi. Aí a pergunta é necessidade de quê? Eu já não estou completando o sentido do verbo, mas sim de uma palavra. Então, eu tenho um núcleo do complemento nominal, como aqui é um nome, aqui eu tenho um complemento nominal, o CN, tá? Não se esqueçam da preposição, sempre vai ter preposição. Predicativo do objeto. A gente tem uma qualidade no sujeito e agora a gente tem uma qualidade essencial para ser entendida dentro da frase para o objeto. É diferente de informações extras. Essa aqui, se ela não tivesse aqui, eu não saberia o que está sendo dito na frase. Então,
Ele é essencial para que eu entenda. A menina julgava o colega inocente. A menina julgava o colega. Julgava o quê? Né? Então, inocente faz parte do predicativo do objeto, porque esse inocente faz com que eu entenda a frase. A menina julgava o colega. Tá, aí, até aí, mas julgava o quê? Tá? Então é isso. A menina no sujeito simples, no sujeito menina, julgava núcleo predicado verbal, verbo transitivo, porque eu preciso de um complemento, julgava o quê? A menina julgava o quê? O colega. Julgava quem? O colega. Núcleo do objeto direto, objeto direto. O colega o quê? Núcleo predicativo do objeto, PO, tá? PO aqui embaixo, predicado verbal. Ok? Relembrando. Oração tem termos essenciais, que a gente já aprendeu, que é o sujeito, sujeito simples, composto, sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Tem o predicado, que é o predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Depois, a oração também tem o termos integrantes, que é intimamente ligado aos termos essenciais, se um tiver, o outro também não tem, que é o que a gente aprendeu, finalizou hoje. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, os complementos verbais, que é objeto direto e indireto, e se eu precisar usar os dois, e o complemento nominal. Na próxima aula, eu fecho com vocês sintaxe, os termos acessórios. Treinem, avaliem, questionem. Vocês viram que quando eu vou falando, eu vou perguntando o verbo. O que? Quem? De que? Essas perguntas me ajudam a avaliar a frase, a fazer a sintaxe. Então, peguem o costume de questionar o verbo, questionar a frase, para que a sua sintaxe fique completa, tá? Até breve, galerinha. A tarefa está no portal, tá? E espero que vocês